Olá, assista agora ao Panorama, o jornal que traz as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Colegiado houve relato de agressão virtual de vereador a professores da Rede Pública Municipal de Vitória. Projetos que asseguram direitos para pessoas com deficiência seguem em tramitação na Casa. Festas da Serra podem ser declaradas Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A denúncia de agressão virtual do vereador Gilvan da Federal do Patriota a professores da rede pública foi pauta no Colegiado de Educação da Assembleia. A pedido do presidente do colegiado, os registros da denúncia vão ser encaminhados aos órgãos competentes para a apuração dos fatos. Em reunião extraordinária, professores da rede de ensino da capital denunciaram um vereador à Comissão de Educação por agressões em redes sociais contra a categoria devido ao uso de conteúdo da temática LGBTQIA+, em salas de aula. Segundo a presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória, que não quis citar o nome do vereador, o parlamentar também tem atacado a direção de uma escola por ter entre os alunos 2 crianças que pertencem a famílias homoafetivas. No início do ano, um determinado vereador pegou uma postagem de uma pedagoga que estava fazendo uma acolhida e colocou a palavra a todos. Ele foi para a tribuna, ele não foi procurado por alguém da escola. Então, assim, as coisas que estão acontecendo na escola, não se procura o pedagogo, o coordenador, o diretor, o professor. Está se indo por espaço das denúncias. E aí, ele foi para a rede social, postou esse todes, e aí ele vem falando toda uma discussão a partir dessa questão da ideologia de gênero, porque conceitualmente não existe esse conceito de ideologia de gênero. Depois, ele não satisfeito, ele tinha um trabalho de um CEMEI que há muito tempo atrás, já tem uns 3 anos, isso foi resolvido com a família, o pai foi para as redes sociais pedir desculpa, porque a professora colocou a palavra no masculino, ela puxou um A, a perninha do A, isso deu uma confusão grande, ele resgatou isso, que já foi resolvido tem 3 anos. Agora, a escola, um CEMEI, ele faz o projeto, a educação infantil, ela se organiza a partir dos projetos institucionais. E o projeto institucional deste CEMEI que a gente está falando é o nome, Quem cuida de nós. Então, quem cuida de nós é a família, das crianças que cuidam deles. E nesse movimento apareceram, as crianças trouxeram as suas famílias, e elas trouxeram eram 2 famílias homoafetivas. A gente quer dizer que a escola não constrói a família ela é construída socialmente, é num contexto social e num contexto histórico. O que tem que fazer a escola é acolher a família, para cumprir a legislação educacional e a legislação garantida na Constituição. A escola não pode fazer diferença de família e recusar família porque são homoafetivas, porque a avó que cuida das crianças, porque são os irmãos. A escola é obrigada por lei a acolher essas famílias. Então isso, o vereador foi e aí fez todo esse movimento de denúncia na Câmara. Não satisfeito, a gente fez um movimento, nós conselheiros, nós estávamos aqui, nós fomos lá fazer um apoio à escola. Fizemos um vídeo, não evitamos relatar o nome do vereador, porque a gente não vai fazer campanha para ele. A gente não fala o nome dele. A gente se recusa a falar o nome dele. Então, a gente fez o movimento na frente da escola, foi um movimento muito bacana no bairro, a comunidade fez todo o movimento.
Ele ficou indignado e foi atacar o Conselho Municipal de Educação em plenária. E falando palavras que são absurdas, não é a palavra que eu utilizo na minha linguagem. E teve mais o ataque à professora também, que é da rede estadual, que também ele fez outro ataque. Então, assim, o sujeito está se construindo a partir desse movimento que ele quer construir, que é contra a educação. O deputado Sérgio Majeski, que é professor e membro da Comissão de Educação, disse que algumas escolas e professores estão sendo escolhidos como alvo de ataques permanentes na esfera de poder em Vitória. Não se percebeu isso na questão municipal. Não se percebeu uma atitude firme por parte da Secretaria de Educação no sentido de proteger os professores e a escola. E dizer, olha só, não existe absolutamente nada de errado aqui. O currículo, isso está dentro do currículo, está dentro das nossas diretrizes, não há ninguém aqui exorbitando das suas funções e muito menos ameaçando as crianças, muito pelo contrário, né? Há de se dizer que nós temos problemas demais nesse país e nesse estado, enfim, né? E se não fosse o trabalho que os professores fazem, né, e todos os profissionais da educação fazem nas escolas, provavelmente nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos. O presidente do colegiado, deputado Bruno Lamas, anunciou que os registros taquigráficos da denúncia apresentada serão encaminhados às autoridades competentes para que alguma atitude seja tomada em relação ao caso. Determina a Secretaria da Comissão que solicite a taquigrafia, a ata dessa reunião e que sejam os fatos narrados pela representante do Conselho Municipal de Educação de Vitória, remetidos na forma de notícia de fato aos órgãos de controles, tais como o Ministério Público, para averiguar a sua legalidade e juridicidade. Ainda em tempo, informo que aqueles que queiram subscrever e endossar a notícia de fato poderão assinar, proceder repassando seus nomes aos servidores da Secretaria da Comissão, e aí apontar quem são os servidores. Ali está o professor Leonardo, para que, ao ser remetida a notícia de fato aos órgãos de controle, constem como subescritores. Eu acho que até é repetitivo falar, porque já está mais do que indiscutível esse ponto com relação à liberdade do professor de aprender e ensinar. As crianças ter a liberdade de aprender o que está em voga naquele momento, né? Mas, além disso, nós temos, temos temas que chegam ao Ministério Público, estão chegando ao Ministério Público, que eu não imaginava, né? Eu, na altura do campeonato, em 2021, chegar, ligados aos temas de escola cívico-militar e escola sem partido. Isso é muito triste. E quanto que o Ministério Público gostaria de receber informações dos gestores de valorização, projeto de lei de valorização do profissional do magistério, está chegando informações, procedimentos, denúncias em relação a essas temáticas aqui, que não são nada agradável. 2 projetos de lei que começaram a tramitar na Casa asseguram o exercício dos direitos e das liberdades de pessoas com deficiência intelectual. Um deles prevê a inserção do símbolo mundial nas placas indicativas de atendimento prioritário em diversos estabelecimentos. É para que todo mundo tome conhecimento, através dessas placas de sinalização, a inclusão. Nós estamos lutando aqui pelo direito da inclusão, especialmente o autista, que ele tem aquele mundo seu, que ele fica, naturalmente, ele fica sem conexão. Então a nossa luta é fazer com que o autista, ele seja uma pessoa reconhecida e que nós possamos ter mais respeito e mais atenção pelo autista, que merece a atenção do poder público e também do poder privado também, e das pessoas como nós, que temos que respeitar essas pessoas, dar apoio, porque é muito pouco ainda o apoio que o poder público e as pessoas estão dando aos autistas do nosso estado e do nosso país também.
Também de autoria do deputado Dr. Hércules, outra proposição pretende criar a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nós estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo. Nós conseguimos aqui, com o nosso presidente Érico Musso, as faixas táteis para cego, e não tinha cego. Hoje nós temos um cego no meu gabinete, Carlos Aju, que está me ajudando aqui com relação à organização das associações da sociedade civil. Nós não tínhamos banheiro acessível também, o presidente Érico botou banheiro acessível. Nós não tínhamos também, um pedido meu de mais de 10 anos, as sessões transmitidas em sinais de Libra. E hoje, a partir de fevereiro desse ano, nós temos também as sessões transmitidas em sinais de Libra. Então, tudo isso é inclusão. Agora nós estamos trabalhando com esse núcleo que vai trazer aqui as entidades a capacitar as associações que têm direito de receber verba do setor público, do serviço público. E muitas vezes não recebe essas verbas porque não sabe organizar os seus pedidos, os seus documentos. Então, o núcleo hoje de otaxilicose, de inclusão, vai ser muito importante para nós. O Carlos Aju está tomando conta desse núcleo, ele já está trazendo aqui a possibilidade da gente conseguir uma máquina de impressão em braille para que o cego possa saber ler, possa consultar a nossa biblioteca. Nós temos aqui uma Bíblia em sinais de Libra, uma Libra em braille, e temos também uma Constituição Estadual e Federal também, em braille, que é muito importante o cego vir aqui também para fazer essa leitura. Então a nossa luta aqui pela inclusão, além da saúde, que nossa marca sempre foi saúde, saúde, saúde. A pandemia obrigou o mundo a buscar meios para realizar uma série de trabalhos que antes eram apenas presenciais. Uma coisa é certa, a qualificação nunca foi tão exigida tanto para o setor privado como para o público. E esse foi o tema da Comissão de Cidadania nesta semana. Capacitar para servir em tempos de pandemia. Esse foi o tema da reunião da Comissão de Cidadania, que recebeu representantes da ESESP, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo. A ESESP é uma autarquia com 45 anos de existência e tem a finalidade de dar qualificação aos servidores estaduais, municipais e à sociedade civil organizada. Em 2020, com a pandemia de Covid, a instituição focou no ensino à distância e capacitou 11 mil pessoas. A escola está retomando o ensino presencial neste mês. Nós temos lá na ESESP, no nosso portfólio de soluções educacionais, mais de 70 soluções que nós chamamos de capacitações de prateleira, que essas estão prontas à disposição. Mas todo e qualquer órgão, ou secretaria, ou prefeitura, que demande, que solicite os serviços da ESESP. A ESESP, com esse time de camisa 10, que ela já citou que possui, de mestres, doutores e pós-doutores, ela tem condição de produzir, organizar, adequar ou customizar qualquer demanda que a ela seja dirigida. O evento contou com a presença de professores e alunos da instituição. A psicóloga Caroline Marocchio, subsecretária de Assistência Social de Piúma, já participou de vários cursos promovidos pela ESESP. Eu pude participar desde o início enquanto técnica da ponta, psicóloga de CRAS, de outros equipamentos, de coordenadora de equipamentos, de CRAS, que eu já atuei também, e como gestora. Tive excelentes experiências, eu acho que é importante colocar isso aqui. Me ajudou muito, principalmente no momento em que eu assumi a gestão no município. Eu pude fazer uma capacitação de gestão orçamentária e financeira. À época, a parceria da CETADES com a ESESP, esses cursos eram realizados em regime de imersão, em hotéis, então eram capacitações extremamente bem organizadas, em que a gente ficava por conta mesmo. Então, assim, aquela capacitação me ajudou muito realmente a atuar na gestão. O deputado Bruno Lamas foi o proponente do evento. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho,
a Comissão de Cidadania de portas abertas para a ESESP, assim como a Comissão de Educação, assim como disse o nosso presidente, a própria Assembleia Legislativa para firmarmos parcerias. Está lançado aqui o desafio feito pela professora Maristela, faz questão de pilotar, de liderar, e peço que vocês também façam esses ofícios. É muito comum isso aos gabinetes dos senhores deputados e deputadas que são sensíveis a essas questões. O ciclo folclórico da Serra envolve diversos festejos, a maioria deles embalados pelo som das bandas de Congo, que foram declaradas em 2014 Patrimônio Imaterial do Estado. Projeto de lei do deputado Chambinho pretende agora incluir as festas de São Sebastião e São Benedito, entre outras, também como patrimônio artístico e cultural imaterial do Espírito Santo. Esse projeto de lei tem grande importância para a cultura serrana e para o folclore serrano. Tem grande importância para todas as pessoas envolvidas na nossa cultura. Um povo sem cultura é um povo sem história. Viva São Benedito, viva São Sebastião, viva a cidade da Serra e viva o povo capixaba. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente continua com o apelo. O inverno está aí, muita gente precisa de um agasalho para se aquecer. Você pode doar casacos, cobertores e roupas aqui na Assembleia. É só deixar no andar térreo da casa, das 7 da manhã às 7 da noite. TV Assembleia agora mais perto de você, no canal 3.2, aberto e digital.